Talvez eu fale menos, né? Mas não vou deixar de falar. Ai, amado, é isso aí, né? Graças a Deus pela nossa vida, graças a Deus porque nós podemos estar aqui, nesse momento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Eu sei que eu não sou o único a ter esse sentimento, mas parece que quando a gente não vem no culto domingo à noite, a segunda não é segunda, né? Aquela semana parece que não é a mesma, né? Então hoje nós vamos pensar mais um pouco sobre esse propósito de ser uma igreja avivada, né? O quanto depende de cada um de nós para que nós tenhamos uma igreja avivada. Avivada quer dizer lugar onde tem vida. E por isso acho que a gente detesta tanto o cemitério, né? Cemitério tem um silêncio, mas não tem vida, né? Onde tem vida tem barulho, tem sorriso, né? Tem até umas piadinhas assim, né? Que alguns especialistas aí, né? De contar algumas coisas. Isso mostra que nós temos vida. E nessa noite eu gostaria de convidar os amados irmãos para abrir a sua Bíblia. E nós vamos ver um pouco da história de um homem. E eu sei, amado, que se nós estamos aqui também, nesta noite, como igreja do Senhor, nós devemos também muito a Deus pela vida desse homem. Eu vou citar aqui vários homens, mas nós vamos pensar especialmente sobre a vida de um homem chamado Estevão. Um homem chamado Estevão, um modelo de igreja avivada, que nós podemos aprender com ele, mas também o preço que esse homem pagou para ele viver uma vida plena na presença de Deus. O preço que esse homem pagou. Eu quero, nesta noite, então, convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao verso de número 15. Graças a Deus nós temos o privilégio de você poder acompanhar aqui a leitura da palavra, mas se você tem a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 6, e nós vamos ler um pouco da história desse irmão chamado Estevão. Estevão, Atos capítulo 6, verso 8 ao verso de número 15. Atos capítulo 6, verso 8 ao verso de número 15. A Bíblia diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio.
apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Já pensou? Você olhar para uma pessoa e falar assim: estou olhando para um anjinho, né? A Bíblia diz que eles olharam para o rosto de Estevão e viu no rosto de Estevão, não o rosto de homem, mas o rosto de um anjo. Um rosto de um anjo. Eu costumo dizer, amados irmãos, que todos nós que fazemos parte de uma igreja, no caso, nós aqui, Primeira Igreja Batista em Ponte Lacerda, nós levamos durante a semana um pouquinho da Primeira Igreja Batista de Ponte Lacerda dentro de nós. E aquilo que, quando a gente vem para a igreja, revela também publicamente o que nós somos na nossa vida pessoal, diária, durante a semana. Esse homem, quando eu olho para a palavra de Deus, a história de Estevão, eu gostaria de olhar um pouco lá para o Velho Testamento. No Salmo de número 133, o salmista ele fala da beleza que era o momento quando Israel se reunia na casa do Senhor para adorar o Senhor. E aquela assembleia, aquele culto, aquele encontro de Israel, o salmista compara com a unção do profeta, do sacerdote ou do rei. Ele compara essa comunhão, essa união, esse encontro. Ele compara como aquele momento solene em Israel, quando era ungido o sacerdote, o profeta ou o rei. E aquilo para eles era um momento muito especial. Quando eles viam a unção, o óleo sendo derramado sobre a cabeça de um homem para ser sacerdote, para ser rei, para ser profeta. E ele compara a beleza dessa união de Israel com aquele dia maravilhoso, quando era anunciado em Israel que Israel tinha um rei. Porque para Israel, quando era declarado que Israel tem um rei, significava que agora podemos ter segurança, agora nós temos proteção, agora nós temos cuidado, nós não estamos desamparados, nós temos um líder, nós temos um homem que lidera a nossa nação. E aí, então, o salmista no Salmo de número 133, ele fala, né, que aquele óleo que era derramado na cabeça do profeta, do sacerdote ou do rei, alcançava as golas das vestes, derramava pelo corpo e ia até na extremidade dos seus pés. Numa maneira simbólica de dizer como é importante você estar aqui na casa do Senhor. Eu preciso enxergar que domingo à noite, para mim, não é apenas um cumprimento de um ritual, de uma liturgia, mas é um momento quando eu vou à casa do Senhor, onde eu vou juntamente reunido com meus irmãos,
prestar meu culto de oração, de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento de quem Ele é sobre a minha vida. E aí então eu saio daqui renovado para enfrentar mais uma semana. E é interessante também, como eu falei, amado, que todos nós carregamos um pouco da primeira igreja batista dentro de nós. Então tudo que eu fazer de certo ou errado durante a semana, respinga sobre o nome da igreja. Né? As pessoas começam a ter uma ideia o que é a primeira igreja batista de Ponte Lacerda, pela maneira como eu vivo durante a semana, como você vive a sua vida durante a semana, como você negocia durante a semana, como você faz negócio durante a semana, como você se relaciona com a sua mulher durante a semana, como você se relaciona com seus funcionários durante a semana, com seu patrão, na sua casa, na sua família. Então, agora, quando a gente reúne aqui como igreja, é um pouquinho da demonstração da minha vida particular, da minha vida pessoal. Não é esse culto, quando a gente aqui tem esse prazer, essa alegria de estar aqui. Mas veja bem, amado, eu falei do Salmo de número 133, mas se a gente olhar na palavra de Deus, o primeiro salmo que temos na Bíblia, ele começa na vida também individual, não é na vida coletiva, não é no conjunto das pessoas, mas começa no meu compromisso individual. Eu não posso ter uma igreja avivada se eu não tenho a chama do avivamento derramado no meu coração. Se eu não anseio essa chama arder no meu coração. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, e aí a Bíblia começa a descrever esse homem bem-aventurado, esse homem feliz, esse homem bem-sucedido. A Bíblia começa a descrever como é que é esse homem vencedor, esse homem bem-sucedido, esse homem de sucesso. Como é a vida dele, como é pautada a vida dele. Mas também no Salmo de número 1, ele faz uma comparação. Como é a vida do homem que teme ao Senhor e como é a vida do homem que não teme ao Senhor. E o resumo lá no Salmo de número 1, sobre o homem que não teme ao Senhor, ele termina de uma maneira trágica. Ela termina em fracasso, ela termina em derrota, ela termina em vergonha, ela termina em vexame. Mas a história do homem bem-aventurado, ela termina de maneira gloriosa, de maneira tremenda, de maneira maravilhosa. E é interessante que ele compara o Salmo de número 1 e o salmista olhando para esse homem imaginário que passava pela sua mente, e ele começa a falar sobre esse homem bem-aventurado. Eu creio que ele estava talvez na beira de um riacho, na beira de um rio, e ele podia então perceber, ele pôde então comparar a vida desse homem bem-sucedido como um rio. Se você andar agora na nossa região, fica fácil da gente perceber aonde passa o rio Guaporé, aonde passa o rio Alegre, onde passa o rio Sararé. Se você olhar de cima, você vai perceber que tudo ao derredor é seco, é sem vida, mas por onde o rio passa, as folhas são diferentes. O verde é diferente. E é esse propósito de Deus. Quando a gente olha para o Salmo de número 1,
Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida, vitoriosa, uma vida realmente que mostra para as pessoas. Ali vai o irmão Paulinho, ele é membro da primeira igreja batista em Ponte Lacerda. Eu acho que pertencer a essa igreja é uma coisa boa, porque esse homem é um homem bom. Oh, que maravilha, né? Quando a gente pode ouvir assim, né? Então, esse salmo aqui do número 133, ele fala que essa maravilha que é a comunhão, que é o encontro do povo de Israel, naquele momento de culto, de celebração. Por quê? Porque é assim, maravilhoso, bonita, agradável, porque ela é composta de homens iguais ao Salmo de número 1. Homens comprometidos com Deus, né? Homens que realmente entenderam o propósito da sua vida, né? O salmista, ele diz aí sobre o salmista aí, né? No Salmo número 1, ele diz: o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a coisa mais importante, é a coisa suprema, é a coisa que está acima de todas as outras coisas. É a lei do Senhor para ele. É o prazer de estar na casa do Senhor. É o prazer de meditar na palavra do Senhor. Esse é o prazer desse homem. Então, o que nós podemos concluir? Que homens como Estevão, quando encontrava com homem igual Pedro, e Pedro encontrava com homem igual a João, e João encontrava homem igual a Barnabé, e Barnabé encontrava com homem igual a Estevão, aquela igreja não tinha como dar errado. A igreja não tem como dar errado. Quando a igreja é constituída de homens e mulheres comprometidos com o Senhor e a sua palavra, não tem como dar errado, nem na vida aqui coletiva e nem na sua vida profissional, meu irmão. Não tem como dar errado, porque é prazer do Senhor abençoar a vida dos seus filhos, que ele tenha um lar abençoado, uma família abençoada, né, que ele tenha, né, um serviço onde ele faz tudo o que ele faz. A Bíblia diz que ele é próspero, né? Parece que o que colocar na mão desse homem, a coisa rende, né? A coisa multiplica. Foi assim também, amado, quando a gente olha para a história de homem como José. Eles ficaram impressionados. Tudo que colocava na mão de José prosperava, ia para frente, dava certo. E aí, a Bíblia diz que de mordomo, ele passou a ser governador de uma nação. Governador de uma nação. E assim nós podemos dizer que na vida de José foi realizado o que diz a palavra do Senhor. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E ele pôde entrar no gozo do Senhor. Então, quando a gente olha, né, aí na palavra de Deus, quando homens na sua vida individual, pessoal, cada um de nós temos como compromisso, né, esse Deus, servir a esse Deus de maneira reta, né? Então 1 mais 1, de repente é uma multidão. Muitas vezes nós queremos uma igreja avivada, mas muitas vezes nós aguardamos que alguém inicie esse avivamento, nem que alguém comece. A hora que alguém começar, eu vou pegar carona. A hora que alguém iniciar no ministério X ou Y, eu vou fazer.
Aí a gente fica aguardando e muitas vezes retardando a bênção do Senhor sobre a minha própria vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida de uma igreja inteira, sobre a vida de uma cidade inteira, por causa muitas vezes da minha falta de entendimento, que eu não estou entendendo que Deus quer usar o pastor Manuel, mas Deus também quer usar o irmão Gedeão, quer usar o Josué, quer usar o Ari, quer usar cada um de nós. E aí, somando essa vida individual, Pedro, mais João, mais Barnabé, mais Estevão, então não tem como ser diferente do que descreve o salmista no Salmo de número 133. Uma igreja abençoada pelo Senhor. É interessante, amado irmão, que a gente olha lá no Velho Testamento, também no livro de Ezequiel, e o profeta Ezequiel, estava vivendo tempos muito difíceis em Israel naqueles dias. E aí Ezequiel, ele tem aquele privilégio de receber do Senhor a visão do vale de ossos secos. E aí, depois que esse vale de ossos secos volta a ter vida, agora Israel não é mais comparado como um lugar deserto, mas ele é comparado como um lugar onde tem vida, onde tem crente tem vida. Onde tem uma mulher de Deus tem vida. Onde tem um jovem de Deus tem vida. Tem mudança, tem diferença. Você não é mais uma na sala de aula. Você não é mais um numa empresa. Você é testemunha de Jesus no lugar onde você trabalha. Lá você pode ser missionário, usado por Deus, usado pelo Senhor, ser um instrumento na mão do Senhor. E aí Ezequiel, depois que ele recebe, então essa visão do vale de ossos secos, aí lá no capítulo 47, verso de número 9, ele fala que agora Israel, restaurado, Israel agora, onde a vida volta ao seu estado normal. Então ele diz assim: por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente, animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão às margens do rio, haverá peixe no mar morto, porque as águas do rio tornarão pura as águas do mar, de modo onde o rio fluir, tudo viverá. Veja bem, amado, Ezequiel, na visão que ele tem, ele compara Israel como um rio. E aí ele fala que quando esse rio entrar no mar morto, o mar morto vai experimentar uma transformação, vai experimentar uma mudança, quando Israel, que é esse rio pequeno e frágil. Mas graças a Deus, amado, que eu e você não militamos na força do nosso braço. Nós militamos naquele que está em nós, que é o Espírito Santo do Senhor. E esse Israel, tão frágil, tão pequeno, ele entra no mar morto. Olha o nome do mar, mar morto. Morto por quê? Porque não tem vida. Então, amado, o que a palavra de Deus está dizendo
para mim e para você, minha irmã, onde o crente põe o pé, onde uma mulher de Deus põe o pé, onde uma jovem de Deus põe o pé, onde um rapaz de Deus põe o pé, a vida volta. A vida volta. Não é possível, amado, você ser um rio de água viva e não trazer vida. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está normal. A Bíblia diz então que quando, na visão de Ezequiel, ele fala que esse rio que é Israel, agora reavivado, abundante em vida, gerando vida. Então ele, quando entrar no Mar Morto, o Mar Morto vai acontecer no Mar Morto uma grande revolução. Agora veja o verso de número 8, como começa o verso de número 8 de Atos capítulo 6. A Bíblia diz que esse homem, chamado Estevão, ele era cheio de graça e poder. Eu acho interessante que quando a Bíblia fala desse homem chamado Estevão, a Bíblia começa primeiro dizendo que primeiro eu preciso ser cheio de graça para querer ter poder. Poder na mão de um homem que não tem a graça de Deus, ele se transforma em tirano. Ele é um tirano. Ao invés de fazer bem, ele faz o mal. Quantas pessoas, muitas vezes, amado, estão buscando poder? Não, amado, o poder é consequência de uma vida cheia de graça de Deus. A graça de Deus, quando ela abunda na minha vida e na sua vida, o poder é consequência. Não é o meu objetivo principal. Quantas pessoas nós temos meditado nesses dias, amado, que quando alguma coisa Deus faz através da vida dela, parece que foi ela que fez. Essa vida talvez recebeu sim de Deus o poder, mas talvez a graça de Deus está desaparecendo da vida dela. Porque toda graça, porque todo poder deve ser dado somente ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem chamado Estevão era homem cheio de graça. E porque ele era um homem cheio de graça, então o poder de Deus se manifestava através da vida dele. Eu tenho percebido nesses quase 40 anos de ministério pastoral, quantos homens e mulheres de Deus se perderam. Porque muitas vezes esqueceram que todo o poder que eu posso ter é por causa da graça de Deus que é derramada sobre mim. E se eu esquecer, se há algum poder para ser rico, para ganhar dinheiro, para ser forte, para ser isso, para ser aquilo, para formar, para ser doutor, eu não atribuí que é a graça de Deus. Amado, esse poder pode ser uma maldição na minha vida. Pode ser uma maldição na sua vida. O poder ilude, o poder mente, o poder traz sensação que não existe. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Estevão, ele era um homem cheio de graça. Outra coisa que nós não podemos, pensando nessa mesma sequência da vida de Estevão, quando a Bíblia apresenta o homem, esse homem chamado Estevão, como que a Bíblia apresenta para nós, como que nos é apresentado esse homem chamado Estevão?
Atos capítulo 6, verso de número 2. A Bíblia diz que ele surge entre os 7 escolhidos para servir. À medida que eu entendo que eu nasci para servir, a graça de Deus, ela vai crescendo em mim. E Deus vai me capacitando para chegar mais longe ainda e alcançar lugares que eu ainda não alcancei. Esse homem, antes dele ser reconhecido como um homem cheio de graça e poder, ele começa servindo as mesas. Como nós temos dificuldade de servir. Nós gostamos de ser servido. Na nossa casa, nós gostamos de ser servido. A gente acha que tem mulher, e mulher é para servir o homem. Onde que está minha calça? Onde está meu sapato? Onde está minha cueca? Né? Põe minha comida no prato, tira o prato da mesa, tira, né? E nós achamos, nós trazemos algum ranço, amado, que muitas vezes atrapalha a graça de Deus. A graça de Deus se manifestar em nós. Esse homem, ele quando nos é apresentado, servindo a mesa. Eu sempre gosto de estar lá na porta para receber os irmãos. E quando também terminar o culto, amado, eu gosto de ir lá na porta, dar um abraço em você. Mas eu nunca esqueço, o meu primeiro ministério na igreja, irmã Júlia, foi no ministério de recepção. E é interessante, amado, que depois eu fui percebendo na minha vida, que eu comecei lá no ministério da recepção, lá na porta, Deus foi me trazendo gradativamente até colocar aqui no altar. Você quer uma vida no altar? Comece lá na porta servindo as pessoas. Quando tiver um congresso, aceite. Ah, pastor, eu não areio panela nem em casa. Vem arear a panela aqui no dia do encontro, né? Servir as mesas. Vem, amado. A Bíblia diz que esse homem nos é apresentado servindo as mesas. E a Bíblia diz então que quando ele estava servindo as mesas, junto com, fazendo parte dos 7 diáconos na igreja, ele já era reconhecido como homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando nós olhamos para a história, como Samuel e também Jesus, sobre os 2 homens, a Bíblia diz a mesma coisa, coisa semelhante que está falando de Estevão. Crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Crescia cada dia. As pessoas reconheciam, era notório, era visível essa pessoa crescer. Crescer cada dia mais. Crescer cada dia mais. E esse homem, ele foi crescendo. E aí, amado, a gente pode perceber, né, e depois nós vamos terminar olhando como termina a história desse homem chamado Estevão. Mas tudo começou lá na porta, na mesa da igreja. Atos capítulo 6, verso de número 8 ao verso 15. Esse homem que começa servindo a mesa, agora ele é um testemunha ousado de Jesus. E Atos capítulo 7, verso de 1 a 53, podemos dizer que ele termina como se fosse um juiz em Israel. Um homem que começou servindo às mesas. Muitas vezes até as coisas que nós fazemos na igreja, nós queremos notoriedade. Nós adquirimos uma certa importância.
E começamos a exigir das pessoas como é que as pessoas devem falar comigo, porque eu sou presidente do ministério, porque eu sou membro do ministério X. A graça de Deus sobre a vida dessa pessoa, talvez ela ainda não perceba, mas a graça de Deus está indo embora na vida dessa pessoa. O dia que eu deixar de reconhecer, amado, que eu estou aqui nesse altar, ministrando a palavra do Senhor, acima de tudo, é pela graça de Deus, eu vou pedir para Deus me tirar daqui, porque eu sei que minha vida corre risco. Eu devo dizer, se eu toco, se eu danço, se eu represento, se eu estou na transmissão, se eu estou servindo aqui na igreja, não importa, amado, Deus honrará você. Tudo começa lá na porta, depois você vai subindo e Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou, se você entender o propósito de Deus para a sua vida. Mas se não entender, não adianta querer, não adianta buscar. A Bíblia diz também, amado, que por causa da vida desse homem, a Bíblia diz que esse homem foi encontrar com Cristo de maneira gloriosa. Atos capítulo 7, verso 54 ao capítulo 8, verso de número 1. A vida desse homem agradou tanto ao Espírito Santo do Senhor, que esse homem foi encontrar-se com Cristo de maneira gloriosa. E esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que quando tudo terminar aqui na terra, eu e você encontremos com Cristo de maneira gloriosa. De uma forma inesquecível. De uma forma marcante que vai impactar a vida das pessoas até o dia da sua morte. Esse homem foi encontrar. A Bíblia diz, amado, que esse homem, ele era um homem irresistível. Verso de número 10, a Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eu acho interessante, amado, essa frase, a Bíblia dizendo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Você entendeu essa expressão? Que o que ele falava não era dele mesmo, mas era dado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando a minha vida, amada, e a sua vida agradar a Deus, não tenha medo, não tenha receio de nada. Porque Deus não vai permitir que certas situações na sua vida, e antes de você passar por algumas situações na sua vida, Deus vai capacitar você pelo Espírito Santo do Senhor para passar de maneira gloriosa, de maneira triunfante, de maneira impactante, porque Ele não se agrada na humilhação de um filho seu. Você se agrada na humilhação de um filho seu? Nós preferimos muitas vezes que alguém humilhe a mim, mas não humilhe meu filho. Eu prefiro que alguém humilhe a mim do que humilhar a minha esposa. E a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, pelo Espírito pelo qual ele falava. Que Espírito que ele falava? Pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor colocava palavra na boca daquele homem. E Deus vai colocar, amado, palavra na sua boca, quando você abrir a boca para falar de Jesus para o seu professor, seja de ensino médio ou na universidade. Porque não é você que vai falar, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai falar através da sua vida. Eu sempre também gosto de lembrar um dos momentos mais tremendos na minha vida
Foi um dia, eu saí contrariado e envergonhado, quando eu estava preparando para fazer vestibular. Naquela época falava terceirão, e o professor falou umas heresia lá, cabeluda de Jesus. Aquilo me envergonhou, aquilo me deixou incomodado. Aí eu falei para Deus: Deus, eu vou chegar em casa e o Senhor vai me dar um texto bíblico, e amanhã vai ter aula com aquele professor. Quero que o Senhor me dê um texto na Bíblia para mostrar para aquele professor que tudo que ele falou de Jesus é mentira. Amado, eu falei para o professor antes de começar a aula: professor, a respeito daquele assunto de ontem, era aula de literatura. Nós vamos continuar a aula de ontem. Mas antes de eu continuar, se eu me dá um minutinho para me ler um texto? Ele falou: dou. Aí, amado, eu vou lá para a classe, mais de 40 alunos, leio aquele texto da palavra, ninguém falou nada. Aquilo me deu uma força tão grande, porque eu sei que o Espírito Santo do Senhor fala pela boca do homem e da mulher, cujo coração agrada o coração de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Esse homem, a Bíblia diz que ele falava e ninguém conseguia se opor. Por isso a ira deles, amado. Por isso eles ficaram irados contra esse homem. Inventaram calúnia, difamação contra a vida dele, para detonar a vida dele. Por isso eles ficaram irados. O que esse moço tem? O que esse homem tem? Ninguém conseguia resistir e nem entender e nem debater com aquele homem. Porque aquele homem, amado, havia nele algo que não havia na vida de outros homens. E você sabe, meu irmão, que o que está dentro de você, que talvez não está na vida dos seus colegas lá na empresa. Eles são movidos pelo Espírito desse mundo, mas nós somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor, que foi dado a mim e a você, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eles não conseguiam resistir à sabedoria daquele homem, porque aquele homem chamado Estevão, como eu já falei, quando eu leio para 1 João capítulo 4, verso de número 4, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo é o pai da mentira e os seus demônios, mas comigo está o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi ele vai enfrentar o gigante chamado Golias, o que fez Davi também, o que deu coragem para Davi enfrentar o gigante Golias, o que deu coragem para ele não se intimidar. A Bíblia diz que por diversos dias Golias estava ali, blasfemando do nome de Deus, pedindo um homem para lutar contra ele, e a Bíblia diz que nenhum homem apareceu. Os homens sumiram, ninguém queria lutar contra Golias, e Golias humilhava a Israel. Amado, muitas vezes, algumas situações vão aparecer na sua vida para te humilhar. E é nessa hora que você tem que se posicionar. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Davi se posicionou de uma maneira forte e firme, e Deus deu a vitória para Davi, porque ele sabia que o Espírito Santo do Senhor ia lutar por ele. Quando eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor que luta por mim, eu não vou me dobrar diante do desespero que a vida pode me apresentar.
Eu não vou me desestabilizar diante das adversidades que eu tenho que enfrentar, porque eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. E a Bíblia diz assim, então, que Davi alcançou vitória naquele dia, quando Israel inteiro era humilhado, porque ele sabia que na hora H, o Senhor lutaria por ele. Eu tenho tanta certeza na vida, amado, que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle dessa doença sem cura. Deus está no controle desse desemprego. Deus está no controle desse sonho que você não consegue realizar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua solidão. Você que deseja casar e diz, Senhor, todo mundo casa, menos eu. Eu sei quem luta por mim. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Aquietai e sabei. Saul, ele experimentou, ao contrário de Davi, quão terrível é a vida sem o Espírito Santo do Senhor. 1 Samuel 28, a Bíblia diz que a vida desse homem, chamado Davi, termina de maneira gloriosa, triunfante. A vida desse outro homem, que o Espírito Santo do Senhor não estava mais com ele. O final da vida dele termina em medo, choro e perturbação. E uma derrota muito grande. Porque no dia da sua morte, ele provoca também a morte do seu filho. Sem o Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes nós promovemos morte em mim mesmo e morte na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa família. Esse homem terminou de maneira desastrosa. Quando Josué, ele estava iniciando o trabalho de liderança em Israel, e até então Josué era auxiliar de Moisés. Aí o Senhor fala para Josué, dentre várias outras coisas, o Senhor fala para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Acabou. Alguma coisa, muitas vezes, que você confiou e morreu? Morreu. Você vai ficar aí parada, anestesiada, porque a morte veio, a morte aconteceu. Talvez Josué estava ali, inseguro. E agora, como vai ser a minha vida a partir de agora? Como é que nós vamos viver a partir de agora? A promessa que Deus fez para Josué é a mesma promessa para mim e para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem ficarás desamparado. Não te deixarei, e nem ficarás desamparado. Eu estarei com você. Alguém disse que o nome Estevão, ele vem da derivação de Estéfanos. Estéfanos quer dizer coroa da vitória. Estevão quer dizer coroa da vitória. Aí eu olho para Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. A palavra do Senhor dizendo para todos nós. E agora aplicando
na vida de Estevão, que Estevão foi fiel ao Senhor até a morte, certamente ele recebeu a coroa da vitória. É a mesma coisa que também eu tomo posse da palavra do Senhor e declaro em nome de Jesus. Seja fiel ao Senhor, mesmo até diante da morte, que um dia você vai receber a coroa da vitória. Esse homem morre de maneira gloriosa, mas ele não morre derrotado. O crente não morre derrotado. O homem pode tirar o meu corpo, pode matar o meu corpo, pode tirar a minha vida, mas não pode tirar o que Cristo me deu. Ninguém pode tirar. Ninguém vai tirar o que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Nem céu, nem inferno, nem morte, nem dor. Nada vai tirar. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. Nem potestade, nem nada, nem principado. E aí a Bíblia diz que esse homem, quando ele morre na hora da sua morte, ali na hora do seu julgamento. A Bíblia diz então que, olhando todos do sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Não era o rosto de um homem comum. Estevão já estava sendo glorificado em carne, o que ele ia experimentar em glória. Nós sabemos que quando esse corpo nosso for glorificado, isso aqui que você vê, vai ficar sepultado ali na sombra da jaqueira, né? Não sei se já está superlotado, né? Mas dá um jeito lá, né? Osso em cima de osso, né? Daí está mais ou menos assim. Não, vamos parar com isso. Vamos falar de coisa que edifica, né? Mas a Bíblia diz então que eles olharam para o rosto de Estevão e não viu nele mais um rosto de homem, viu nele o rosto de um anjo. Aí a Magda olha para o Toninho e fala assim: olha, o rosto do meu anjo. Né? O rosto do anjo do Toninho, ali ao lado dele, né? O rosto do anjo. Viu em Estevão um rosto de anjo. Estevão estava diante de um tribunal humano, cujo julgamento começou com a sua morte. Ele enfrentou injúria, calúnia e difamação. Mas é interessante, amado, capítulo 7, agora eu quero, olha só, vamos lá no capítulo 7, verso 54 em diante, 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado.
com esta palavra, adormeceu. E Saulo consentiu na sua morte. Modelo de uma igreja avivada. Viu como termina a história de Estevão? De uma maneira simbólica, né? A Bíblia diz que as vestes de Estevão foi colocado aos pés de um homem chamado Saulo. O que isso vai dizer para cada um de nós? Eu estou passando, como Estevão estava passando, mas a igreja do Senhor permanece para sempre. Era como se houvesse ali, através da morte de Estevão, alguém passando o dardo agora para Saulo. Como se agora Estevão estivesse indo para a glória, descansar no Senhor, e agora de maneira simbólica estava sendo declarado: agora é com você, Saulo. Depois Saulo se converte, se transforma em Paulo, o grande sucessor de Estevão. A igreja do Senhor, ela vai permanecer pelos séculos dos séculos, inabalável. Eu passarei. Muitas pessoas já passaram por aqui, mas a palavra do Senhor jamais passará. Porque o Senhor é de eternidade a eternidade. Estevão estava indo para o céu, encontrar com Jesus. Agora, o legado passa para a mão desse homem chamado Saulo, que mais tarde se converte e se transforma na bênção que esse homem foi. E aí, como se também Estevão estivesse declarando para Paulo, mas na verdade agora é Paulo declarando para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao verso de número 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era um sacrifício de aromas que era dedicado ao Senhor, um sacrifício aromático, de especiaria, de perfumes finos que eram oferecidos ao Senhor. Como eu disse, poderia ser muito bem Estevão falando para Paulo, mas agora é Paulo falando para Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora, a coroa da justiça que me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A todos quantos amam a sua vida. Uma igreja avivada, modelo de uma igreja avivada, foi escrita por Pedro, João, Barnabé, Estevão, Paulo, Timóteo, e agora esse modelo de igreja avivada que Deus espera de mim e de você está sendo escrito pelas nossas mãos. Mas que tipo de igreja você está transmitindo para as pessoas? Todas as pessoas que me veem na rua têm uma ideia de primeira igreja batista por causa da minha vida e por causa da sua vida. Eles também têm uma ideia de como é essa igreja. Essa igreja é boa, porque essa moça é boa. Essa moça é joia.
Então eu também quero fazer parte dessa igreja, que é um modelo de uma igreja para eu ter a minha família e criar meus filhos nela. Que Deus nos ajude, amado, e que Deus possa continuar nos abençoando, para que no depender de mim e de você, nós estamos aqui, né, construindo esse modelo da igreja avivada que o Senhor espera de mim e de você. E para mim e para você é ser fiel até a morte. Se for preciso enfrentar a morte, ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Que Deus possa completar esta palavra no seu coração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu quero convidar você, meu irmão, a orar, pedindo a Deus que realmente Deus continue sustentando essa igreja, como Deus tem sustentado até agora. E que depender de mim e de você, eu e você possamos estar escrevendo um modelo de igreja avivada, que desperta as pessoas a fazer parte dela. Essa igreja é boa, porque eu olho para esse homem é bom como patrão, é bom como empregado. Eu falei para os irmãos um dia, que eu estava visitando uma senhora, o marido dela não é crente, e eles são dono de um hotel. Eu fui lá orar pelo marido dela. Aí ela falando para mim, que esse negócio de contratar funcionário no hotel, o marido deixava por conta dela. Porque ela falava assim, procura lá uns crentes na igreja sua, porque crente não dá trabalho. Crente não vem trabalhar embriagado, não falta serviço porque bebeu muito no dia anterior. Eles cumprem a palavra, são fiel no que promete, chega na hora, faz o trabalho direitinho. É isso aí, amado, na escola, para o professor, não cola, respeita, dá um bom testemunho. Dá um bom testemunho. Que Deus possa nos abençoar.